O INCT Odisseia é o Observatório das Dinâmicas Socioambientais, um projeto financiado pelo CNPq, CAPES e Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. O foco é o estudo das dinâmicas sociais e ecológicas associadas às mudanças climáticas, ambientais e sociodemográficas. Tem como territorialidade o estudo de alguns contextos específicos brasileiros, em particular a região semiárida do Nordeste, a Amazônia e o Cerrado. Por que a gente trabalha no nível interbioma? Porque nós pensamos que temos muitas lições para aprender em termos de dinâmicas socioambientais e em termos dessa sinergia, às vezes negativa, entre o ser humano e o meio ambiente. E se compararmos como esses seres humanos tomam decisões de adaptação, de redução da vulnerabilidade e de resiliência em diferentes biomas. Trata-se de um observatório, portanto, é um modo como os diferentes grupos sociais podem se beneficiar observando o que se passa nos outros grupos, na academia, nas políticas públicas, nas atividades produtivas, nas representações sindicais das comunidades. Por exemplo, o que acontece no semiárido quando não chove? O que acontece na Amazônia com a mudança climática? E no Cerrado, num contexto de escassez hídrica? Como é que essas pessoas agem, decidem? Essa comparabilidade para nós é valiosíssima e no futuro pode gerar informação também para países que tenham biomas similares, por exemplo, na África, na Índia, e por que não, também no hemisfério norte. Nós buscamos uma abordagem interdisciplinar. Então, os profissionais de diferentes formações e também uma abordagem transdisciplinar, envolvendo atores para fora da universidade, decisores públicos, pessoas da sociedade civil, lideranças, representantes das atividades produtivas, de tal maneira que trabalhamos com a noção de coprodução, produzimos conjuntamente conhecimentos e não simplesmente vamos buscar respostas às nossas perguntas. As próprias perguntas são formuladas a partir de ausculta e de expressão dessas comunidades. É um projeto baseado solidamente, como os meus colegas dos sítios Amazônia, Cerrado e Caatinga vão explicar melhor, na ciência cidadã, num processo de ciência comunitária. Nos moldes do que é chamado na literatura acadêmica de co-construção do conhecimento. Um processo de pesquisa no qual a gente envolve de forma ativa os nossos parceiros locais. Em parceria significa envolver eles em todos os elementos da pesquisa, né? Desde a definição dos objetivos até o estabelecimento da estratégia de pesquisa e a condução, então, da coleta de dados, a interpretação desses dados e depois elaborar estratégias de divulgação dessa informação. A ideia de que nós, interagindo com as pessoas que tradicionalmente eram objeto de nossos estudos, nós aprendemos que, quando eles se tornam também sujeitos dos estudos, as perguntas são melhores e, portanto, as respostas são melhores. Enquanto pesquisador, enquanto professor, enquanto morador da comunidade, a gente sempre discutia. As pessoas fazem pesquisa, levam e não trazem o resultado. E a gente não sabe o que aconteceu. E a co-construção é o contrário, né? Faz junto com a comunidade e, na medida que a coisa vai acontecendo, já vai também devolvendo para a comunidade, para que a comunidade diga assim, não, isso aqui está certo, isso não está. Os pesquisadores locais, eles têm um conhecimento, né? Mas quando eles começam a pensar de forma mais sistemática, através de um projeto de pesquisa, eles têm condições também de aportar, né, sugestões e contribuições mais concretas, porque são enraizadas, né, no seu saber, no seu conhecimento, na sua prática cotidiana. Ou seja, de nós termos uma pesquisa que é mais representativa, que dialoga, né, de fato, com as grandes questões, com os principais problemas daquele território. Esse projeto realmente pode trazer um impacto positivo nos seus modos de vida, na permanência deles nos seus territórios, na sua segurança hídrica alimentar e o bem-estar
em relação ao meio ambiente? Eu acho que isso é um ponto fundamental de, vamos dizer, tentar chegar a um outro tipo de ciência, que seja uma ciência que também seja consciente da sua responsabilidade social, de sua responsabilidade com as comunidades e com a sociedade local. O desafio aqui também é entender como eles pensam, como eles trabalham e permitir que isso se torne um processo útil para eles e para outros segmentos, que isso possa servir de exemplo para outras regiões. Aprendemos com a comunidade, dialogamos com eles. Tanto no Cerrado como na Amazônia, a gente está tendo a oportunidade de descobrir parceiros e desenvolver trabalhos conjuntamente que antes não existiam sem o guarda-chuva do INCT. Que é muito mais do que um simples desafio metodológico, é um desafio ético, um desafio epistemológico, questiona diretamente o nosso papel de pesquisador e o nosso entendimento do que é fazer pesquisa e o papel que a ciência deve ocupar de forma mais ampla na sociedade. A universidade tem um papel fundamental, ela tem o potencial de fortalecer e intensificar diálogos locais, academia, grupos sociais, sociedade local, e também formar as plataformas para diálogos, vamos dizer, entre centros nacionais. O projeto INCT Odisseia é muito mais do que uma rede de colaboração e de pesquisa interdisciplinar. E a inovação do nosso observatório é que ele não levanta unicamente dados existentes e os acumula. O observatório organiza, valoriza, classifica e faz amigável o acesso a enormes quantidades de dados socioambientais. A principal lição que a gente tem do INCT é a possibilidade de federar diferentes projetos e laboratórios, fazer com que eles compartilhem aprendizados e, mais do que isso, possam, eventualmente, vir a desenvolver trabalhos de forma conjunta. Que a extensão, que é um dos ramos da universidade, consiga incorporar todo esse conhecimento que a pesquisa está propiciando com esse INCT. Tá? Ainda existe uma certa distância entre a pesquisa e a extensão na universidade, né? Então, esse acho que é um mecanismo que a gente pode aproveitar a universidade, a UNB e os outros parceiros para fazer que essa sinergia seja mais clara e contínua. Um dos principais resultados desse esforço de pesquisa, o INCT Odisseia e também do projeto anterior da Rede Clima, foi o desenvolvimento de um arcabouço metodológico para a avaliação da vulnerabilidade às mudanças climáticas, denominado Nexus Plus, que lida com 4 eixos de segurança que são essenciais ao desenvolvimento sustentável: a segurança hídrica, energética, alimentar e socioecológica. E aí entra a questão política, das políticas públicas, né, para além de água, energia e alimento, que vão contribuir para a maior ou menor vulnerabilidade das populações locais. Um dos principais resultados que a gente construiu em equipe é a plataforma INCT, que constitui, digamos, o coração do nosso Observatório das Dinâmicas Socioambientais. Ela conseguiu reunir mais de 900 variáveis que anteriormente estavam espalhadas e fragmentadas em diferentes outras plataformas de informação pública no Brasil, para que nossos usuários consigam acessar através de uma única janela de acesso
acesso livre e público, totalmente gratuito, a informações vinculadas à situação social, ambiental e econômica, sobretudo também climática, do Brasil dos últimos 30 anos. E que podem ser plotadas e utilizadas na formulação de mapas específicos, na formulação de diagnósticos municipais bem detalhados, e de tal maneira que qualquer município brasileiro pode buscar a sua ficha com todas as informações que existem públicas no Brasil que caracterizam o seu próprio município, com ênfase naquelas informações que convergem para aspectos que são do nosso interesse, como clima, meio ambiente, florestas e os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Temos muita informação gerada no Brasil, um dos países mais ricos em termos de informação gerada pelos órgãos públicos, mas muitas vezes, quando a gente tenta de refinar nosso olhar e chegar ao nível municipal, que é o nível onde se tomam as decisões de adaptação à mudança climática, por exemplo, estão faltando os dados. Eu acho que é um ponto importante, é usar toda uma tecnologia livre, uma tecnologia que não tem uma dependência do mercado. A gente espera que a comunidade seja capaz de cuidar da própria plataforma, né? Ela sair do cordão umbilical da universidade e ter vida própria. Todo esse nosso esforço tem como objetivo servir humildemente, modestamente, como contribuição para o processo de tomada de decisões em termos de políticas públicas. Que as políticas públicas sejam mais bem sintonizadas, informadas, consistentes, coerentes com as realidades específicas que elas visam.